Olá, pessoal! Continuando as nossas aulas sobre modelos atômicos, na aula 5 a gente vai falar sobre o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford foi proposto em 1911 e diz que o átomo é formado por um núcleo positivo, carregado positivamente, que nessa figura está representado em vermelho. De acordo com Rutherford, o núcleo é a menor parte do átomo, só que por incrível que pareça, é onde está praticamente toda a massa do átomo. Praticamente porque em torno do átomo existe uma região que é quase vazia, só que não é completamente vazia, porque nessa região em torno do átomo existem partículas negativas, os elétrons girando em torno do núcleo positivo, atraídos por esse núcleo carregado positivamente. Então, o núcleo é a menor parte do átomo, mas é onde se encontra a maior parte de sua massa. O núcleo é carregado positivamente. E em torno do núcleo é uma região praticamente vazia e que constitui praticamente todo o átomo. Só não é totalmente vazia porque é ali que estão os elétrons. Lembrando que os elétrons foram descobertos por Thomson, que foi professor de Rutherford. Esse modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, justamente pelo fato dos elétrons estarem girando em torno do núcleo positivo. Lembrando que para o átomo ser neutro, a soma das cargas positivas e negativas tem que ser zero. E para que isso aconteça, a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Para esse átomo desenhado de acordo com o modelo de Rutherford, vamos avaliar então quantas cargas positivas existem. Na eletrosfera existe 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas negativas, 6 elétrons. Como cada elétron apresenta uma carga negativa, 6 elétrons resulta em 6 cargas negativas. Se existem 6 cargas negativas na eletrosfera, no núcleo necessariamente tem que existir 6 cargas positivas, para que a soma resulte em carga nula. Para vocês terem uma ideia da dimensão do núcleo e da dimensão da eletrosfera relativamente, imagine um grão de areia no meio de campo do estádio do Maracanã. Esse grão de areia representaria o núcleo do átomo. Então, no grão de areia estaria praticamente toda a massa do átomo. E o gramado e toda a arquibancada seria a eletrosfera vazia, onde estão os elétrons girando em torno do núcleo, em torno desse grão de areia onde está praticamente toda a massa. Então, o núcleo é extremamente pequeno comparado com o átomo como um todo. E por incrível que pareça, é justamente no núcleo que está toda a massa do átomo, praticamente. Aqui eu coloco um resumo da maior parte das coisas que eu falei para vocês nesses slides. E a pergunta que fica é a seguinte: o que deve ter levado Rutherford a imaginar um átomo com essas características? Isso é muito difícil responder. Isso depende muito da criatividade, da imaginação, do poder de imaginação de um cientista. Mas a gente consegue tentar, ao menos, reconstruir o cenário vivenciado por Rutherford na época em que ele propôs essa ideia de átomo. Para a gente fazer isso, a gente precisa saber os experimentos realizados por Rutherford. Aqui está a configuração, um exemplo, uma ilustração de configuração experimental semelhante à que Rutherford utilizou em seus experimentos que corroboravam a sua ideia de átomo, que favoreciam, que apoiavam a sua ideia de átomo. Então vamos entender um pouquinho aqui desses aparatos, dessa configuração experimental. Então percebam que existe uma tela aqui circular, feita de algum material, e essa tela circular apresenta na sua parte interna, em toda a sua parte interna,
onde eu estou apontando com o mouse, uma substância fluorescente, ou seja, uma substância que, se algo se chocar contra ela, contra a parede, ela vai emitir luz, gerando um brilho. Aqui existe uma caixa, essa caixa que ele utilizou era constituída de chumbo, e na parte que eu estou apontando aqui, ó, existe uma cavidade. Dentro dessa caixa de chumbo, Rutherford introduziu um metal. Nós estamos acostumados com os metais ferro, cobre, zinco, alumínio, ouro, prata, mas existem diversos outros metais que a gente não conhece na natureza. E Rutherford trabalhou com um metal chamado rádio. E depois, em radioatividade, vocês vão aprender que muitos átomos eles são instáveis, ou seja, eles emitem energia e emitem partículas, corpúsculos ainda menores do que o próprio átomo. E no caso do rádio, desse tipo de átomo metálico, o tipo de partícula que é emitida, que é liberada por esses átomos, é denominada partículas alfa, e elas apresentam duas cargas positivas. Cada partícula alfa é formada por duas cargas positivas. E o Rutherford teve a ideia de fazer o seguinte, ok, ele sabia que se ele colocasse dentro do chumbo e fizesse um pequeno cavidade, ele conseguiria um feixe de partículas alfas. Aqui, bem no meio da tela circular, existe uma folha de ouro. Então, se você imaginar a ausência dessa tela, vamos supor que essa tela não esteja aqui. O que aconteceria? Existiria um feixe de partículas alfas, as partículas alfa percorreriam esse caminho e se chocariam contra a tela nessa região. Como a tela, essa parte interna é revestida por uma substância fluorescente, o que seria observado seria luz emitida nessa região, um brilho. Aqui é desenhado o caminho das partículas alfa em vermelho, só que essas partículas são menores do que o átomo. Se a gente não consegue enxergar o átomo, imagina essas partículas ainda menores. Elas são invisíveis aos nossos olhos. Então a gente não consegue, Rutherford não conseguiu ver esses caminhos que estão desenhados. Eles são apenas ilustrativos. E aí, o que ele fez? Ele avaliou o seguinte, o que acontece se fosse colocado uma folha de ouro bem fina aqui, interrompendo ou tentando interromper o caminho dessas partículas de carga positiva. E foi isso que ele fez, ele colocou uma fina folha de ouro, uma película bem fininha. E aí ele percebeu o seguinte, que ainda continuava existindo um brilho bem intenso aqui, significando que as partículas alfa conseguiam atravessar a folha de ouro sem sofrer nenhum desvio. Só que ele percebeu que antes, aqui não existia brilho nenhum, só que a partir do momento que a folha de ouro foi colocada, ele percebeu que surgiram brilhos aqui, indicando que o caminho reto percorrido por algumas partículas alfa estavam sendo desviados. As partículas alfa estavam tendo o seu caminho modificado, elas estavam se desviando. E uma quantidade bem menos intensa, quase imperceptível de brilho era percebida nessa região, na parte da frente aqui, ó. Ou seja, ele interpretou que algumas partículas alfa estavam se chocando contra a folha de ouro e não estavam conseguindo atravessá-la. Então, em síntese, o que ele observou? Que as partículas, a maior parte das partículas alfa conseguiam atravessar normalmente a folha de ouro sem sofrer desvio nenhum. Algumas partículas alfa sofriam desvio porque ele viu um brilho aqui em uma região diferente dessa, e outras partículas alfa não conseguiam atravessar a folha de ouro. E aí ele conseguiu imaginar uma explicação. Por que está acontecendo isso? Por que essas três características? Por que algumas conseguem atravessar sem sofrer desvio, outras atravessam se desviando e algumas partículas, uma quantidade extremamente pequena, não conseguem nem atravessar? Ele vem e propõe a sua ideia
de átomo, justamente como eu expliquei para vocês. Ele falou que o átomo era formado por uma região central, um núcleo extremamente pequeno, que aqui está desenhado em laranja. Como vocês podem ver, esse núcleo é carregado positivamente. E ao redor do núcleo existe uma região que é a maior parte do átomo, só que ela é praticamente vazia. E com isso ele veio e explicou por que a maior parte das partículas alfa carregadas positivamente conseguem atravessar a folha de ouro. Porque o átomo é formado por uma eletrosfera, por uma região vazia. E o átomo, praticamente a maior parte do átomo é a região da eletrosfera. Por isso que a maior parte das partículas atravessam sem sofrer desvio. Segundo ponto, como é que ele explicou o fato de algumas partículas alfa carregadas positivamente conseguirem atravessar a lâmina de ouro, mas sofrerem pequenos desvios? Ele explicou o seguinte: como o núcleo positivo é muito pequeno em comparação aos espaços vazios da eletrosfera, a chance de uma partícula alfa passar muito próxima do núcleo é muito pequena, porque existe muito espaço vazio para elas passarem. Então a maioria vai passar por esses espaços vazios longe do núcleo. Só que algumas poucas vão se aproximar tanto do núcleo, como o núcleo é positivo e a partícula alfa também é positiva, vai ocorrer o quê? Uma repulsão eletrostática. Cargas positivas se repelem. Por isso que essas partículas alfas que atravessaram sofreram certo desvio. E como é que ele explicou o fato de algumas partículas alfa não conseguirem atravessar a folha de ouro? Ele vem e explica da seguinte maneira: como o núcleo é extremamente pequeno, a chance de uma partícula alfa carregada positivamente se chocar contra o núcleo é muito pequena, mas existe essa chance. Só que se isso acontecer, vai ser uma quantidade muito pequena de partículas que vão se chocar frontalmente diretamente contra o núcleo. Dessa maneira, ele explicou por que poucos pontos de brilho eram observados na parte dianteira da folha de ouro. Com isso, ele conseguiu fazer com que as suas observações experimentais fossem o quê? Explicadas por meio de um modelo atômico que ele imaginou e que ele conseguiu criar. Hoje a gente continua utilizando ainda o modelo de Rutherford, só que esse modelo ele sofreu algumas atualizações. Por quê? Porque os cientistas continuaram desenvolvendo seus estudos e novas descobertas foram encontradas. Aqui, primeiramente, é interessante a gente falar das atualizações que aconteceram em relação ao núcleo. Para Rutherford, o núcleo, ele simplesmente falou que é a menor parte do átomo, só que é onde está praticamente toda a massa do átomo, e esse núcleo é positivo. Ele só falou isso. Posteriormente, no final do século XIX, veio um cientista chamado Goldenstein e descobriu que o núcleo era formado por partículas positivas que foram denominadas de prótons, símbolo P. E um outro cientista chamado Chadwick, em 1932, descobriu uma segunda partícula presente no núcleo, que ele denominou de nêutron, simbolizado pela letra N. Lembrando o seguinte, para que o átomo seja neutro, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Ou, em outras palavras, como cada elétron tem uma carga negativa, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de elétrons. Agora, o que a gente pode falar é o seguinte: o próton é uma partícula carregada positivamente. Cada próton apresenta uma carga positiva. Então a gente pode pensar da seguinte forma: para que o átomo seja neutro, a quantidade de partículas positivas tem que ser igual à quantidade de partículas negativas. Desse modo, a soma das cargas vai resultar em zero, em um átomo neutro. Para vocês terem uma ideia do porquê o núcleo concentra praticamente toda a massa do átomo, eu coloquei aqui para vocês uma comparação. A massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron. Então, a massa dessas partículas que estão presentes
constituindo o núcleo são praticamente iguais. Só que a massa do próton, que é praticamente igual à massa do nêutron, é 1836 vezes a massa do elétron. Ou seja, esses elétrons que estão aqui girando em torno do núcleo positivo, a massa deles é extremamente pequena, comparada com a massa de prótons e nêutrons. Então, a massa de um próton ou de um nêutron é 1836 vezes maior do que a massa do elétron. Aqui eu coloco para vocês um resumo dos modelos atômicos. A gente viu que o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Para Dalton, os átomos são rígidos, indivisíveis e indestrutíveis. E ele propôs a sua ideia de átomo baseado nos experimentos de Lavoisier e de Proust, nas leis da proporção constante e na lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Já o modelo atômico de Thomson ficou conhecido como pudim com passas, e ele divergiu, ele contrariou as ideias de Dalton. Para Thomson, o átomo não é indivisível, e sim formado por duas partes, ou seja, ele é dividido em duas partes, uma esfera carregada positivamente de forma uniforme, e dentro dessa esfera existem partículas negativas chamadas elétrons em movimentação. E por fim, o modelo atômico de Rutherford, que ficou conhecido como o modelo planetário, pelo fato dos elétrons estarem girando em torno do núcleo positivo. Para Rutherford, o átomo é formado por um núcleo carregado positivamente, e em torno desse núcleo existe uma grande região praticamente vazia chamada eletrosfera. Aqui eu coloco um exercício para a gente fixar o conteúdo. O enunciado diz o seguinte: associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. 1897. Então, as propriedades elétricas da matéria é devido ao fato de que os átomos são formados pelas partículas negativas chamadas elétrons. E quem descobriu essas partículas, ou quem interpretou fenômenos experimentais dizendo que existiam essas partículas negativas, os elétrons, foi Thomson. 2. O átomo é rígido, 1808. Quem propôs essa ideia de átomo foi Dalton. E 3. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Rutherford, que nós acabamos de ver. Então, ficamos com a alternativa B, 1 Thomson, 2 Dalton, 3 Rutherford. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula 5, em que nós falamos sobre o modelo atômico de Rutherford. É importante vocês conhecerem esse modelo e, logicamente, eu sei que a parte experimental desenvolvida por esses cientistas, por Thomson, por Rutherford, são difíceis de compreender. Só que é importante vocês já começarem a se esforçar para tentar entender o que pode ter levado esses cientistas a criar essa ideia de átomos criadas por eles, por Rutherford e por Thomson. Futuramente, quando vocês, daqui um ano mais ou menos, quando vocês, 2 anos, que vocês retornarem a esse assunto, fazendo uma revisão para os vestibulares, com certeza vocês vão já estar bem mais maduros, vocês vão entender muito mais facilmente, vai ser a segunda vez que vocês vão estar vendo esse assunto, vai facilitar bastante para vocês. Então, chegamos ao final dessa aula 5. Dúvidas, como sempre, vocês não precisam esperar as nossas aulas de apoio via Google Meet. Vocês podem encaminhar via WhatsApp ou também pelo e-mail. E lembrando que nós temos também a nossa sala de aula virtual, por meio da qual vocês podem encaminhar dúvidas. Quero deixar um forte abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.